Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do BNS Futebol. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre o mercado árabe e também sobre esse impacto na Europa, tá? Antes da gente começar o vídeo, vou pedir aquele favor para vocês. Vou pedir que vocês deixem a inscrição de vocês, que vocês também ativem o sininho aqui no canal e, é claro, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente e, por favor, deixe o teu comentário se você está preocupado dos árabes virem aqui e levarem metade do seu time embora, ou seu time favorito na Europa perder os principais jogadores para este novo mercado em ascensão. Tá? A gente vai falar mais sobre isso agora. Primeiro vamos dar as referências que são necessárias a um vídeo. Tá? Esse vídeo ele tem muita influência do que foi apresentado num vídeo da TNT Sports, do Fred e Becker explicam, tá? São dois vídeos deles, vou passar aqui para vocês na tela só a thumbnail do vídeo, tá? Não vou colocar o vídeo e não vou rodar o vídeo, que é justamente porque jogadores como CR7 e Benzema foram para a Arábia, então esse daí foi postado há 4 dias, e há 11 dias atrás, como o fair play financeiro funciona pela Europa. Tá? E esses dois vídeos eles vão se interrelacionar nesse vídeo que a gente está falando agora e a gente vai apresentar para vocês. Tá? Então essas são as referências que a gente utilizou. Eu acho importante apontar da onde a gente vem tirando algumas informações. Tá? Vamos agora para entender o contexto que a gente está e o porquê tem chamado tanta atenção da gente a questão do mercado árabe, tá? Mercado de futebol árabe, e a partir disso o que está acontecendo no mundo do futebol. Primeiro, chama a nossa atenção pelo seguinte motivo, né? E aí compartilhar a tela com vocês. Entre os 4 principais clubes que quem detém é justamente o dono da Arábia Saudita, né? É o Sheik que vai mandar em tudo, ele tem 4 equipes e aí ele compra um jogador e distribui entre as suas 4 equipes que estão ali na liga. Entre esses clubes, eles acertaram alguns jogadores que são de renome. Então o Mendy foi para lá, que era do Chelsea. Você teve o próprio Koulibaly, também ex-Chelsea. Kanté, Chelsea. Brozovic, Inter de Milão. Firmino, também ex-Liverpool. Rubem Neves, que estava no Wolverhampton, depois a gente fala um pouquinho mais dele. E também do Savic, que era da Lazio, tá? Além deles, Cristiano Ronaldo já está lá desde dezembro, né? Desde dezembro do ano passado, e o Benzema, que acertou a ida saindo do Real Madrid, o Cristiano Ronaldo saindo do United da época. E por que isso tudo que a gente está observando passa a ser interessante em termos de construção histórica desse mercado de transferências? Primeiro, a gente tem uma saída de alguns jogadores que são os principais jogadores. Então, quando sai o Cristiano Ronaldo, quando sai o Benzema, que ainda é o detentor da bola de ouro, quando chegam propostas para jogadores desse nível e eles vão para lá, há um novo patamar de negociação para esses jogadores. Por que eu falo que há um novo patamar de negociação? O que a Arábia fez foi inverter uma lógica que tinha no mercado europeu. No mercado europeu, você começa ganhando pouco dinheiro, entre aspas, tá? Pouco pelo que vai ter ao longo da carreira. Você tem um crescimento nesse mercado europeu ali por volta da casa até os 30 anos, 31, 32 anos de idade. Depois, em tese, você tem um declínio financeiro. Então você vai recebendo menos. O que ia acontecendo com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ou o que ia acontecer com o Benzema. Ele poderia ficar sem proposta de um Real Madrid, por exemplo, e pensar na possibilidade de retorno ao Lyon, retorno ao Sporting, com condições financeiras mais baixas. Ou até mesmo pensar em coisas como aconteceu com o próprio Ibrahimovic, né? Eu saio e vou para um mercado alternativo, depois eu volto para o Milan ganhando menos. Então assim, você começa a entender que o mercado europeu pagava um certo tanto e começou a pagar menos para essa fase final da carreira dos caras. Quando vem o mercado árabe, eles colocam e injetam uma grana nessa fase final. Então você continua tendo, para esses caras que são extra classes, um crescimento do salário, até quando eles jogam nos principais times, e depois vai chegar um ponto da carreira que esses clubes vão dificultar a renovação, que eles não precisam mais negociar com esses clubes. Eles podem ir para um outro mercado e basicamente continuar aumentando esse dinheiro, essa receita que vai estar ali.
Então temos esse primeiro ponto que é muito importante a gente entender. Toma água para refrescar a garganta também. Segundo ponto é que você passa a ter, ainda nesse perfil aí, jogadores como o caso do Rubem Neves e do Savic, né? E você poderia até colocar o Koulibaly nessa história, mas assim, os dois são mais destacados porque eram caras dentro do mercado especulados em grandes clubes, né? Da Europa. Você começa a ter jogadores que são bons jogadores, mas não são esses caras extra classes, não são esses caras que vão mudar o patamar da tua equipe, mas vão fazer muito bem. E para esses jogadores, primeiro, você tem um teto salarial, você não vai gastar uma fortuna salarial com eles, você vai gastar muito mais pagando eles do que necessariamente colocando em salário. E também você chegou nessa lógica justamente porque esse cara não vai ser o principal da tua equipe. Então, se ele não vai ser o principal da tua equipe, ele vai por vezes compor a equipe. Então, o que vai acontecer com o Savic saindo, por exemplo, da Lazio e caminhando para uma outra equipe da Europa, para um United, ou até mesmo para um Chelsea ou algo do tipo, é que ele vai compor a equipe. Então, por vezes, você não tem uma garantia de titularidade, você acaba não sendo o principal nome daquele projeto. O próprio Rubem Neves, que foi especulado no Barcelona. Então, assim, você tem ali um mercado que te estabelece um teto salarial, você não vai ganhar muita coisa, você não é o principal da companhia. E, principalmente, além do teto salarial, você tem a dificuldade que é a mesma que a gente está falando lá das estrelas, só que agora aplicada num nível mais baixo de salário. Então, se você já não atingiria esse teto salarial que o Cristiano não atingiria, você, além disso, coloca mais para baixo ainda essa curva final. E quando chega o mercado árabe, você tem aí um crescimento na reta final. Então você já tem esse crescimento e, sejamos honestos, 1 ou 2 anos de Arábia não vão fazer com que esses jogadores voltem à Europa sem mercado. Talvez dificulte o mercado no sentido de baixar o salário, mas mesmo assim é plausível, tá? Então temos esse grande ponto. Para você ter um exemplo, para a gente fechar essa primeira parte, para você ter um exemplo, o Kanté, agora, se não me falha a memória, está ganhando o mesmo que o Messi ganhava no Barcelona. Então assim, você imagina quando que o Kanté na Europa ia ganhar o mesmo que o Messi ganhava. E esse é o grande ponto. Esses jogadores entraram numa faixa salarial que é um outro patamar na Europa, que a Europa já não tem mais condição. E aí você passa a ter uma outra condição. Iago, mas aí são poucos jogadores, você tem aí um conjunto de jogadores pequenos para o mercado inteiro. Mas você ainda tem dentro desse mesmo conjunto especulações de outros tantos jogadores que estão para fechar. Você tem o Sérgio Ramos, e aí o Sérgio Ramos estaria indefinido entre 3 mercados, né? Você teria o mercado europeu com o Sevilha, você teria o mercado americano com o Miami e você teria o mercado árabe também. Você tem quase fechados Fabinho e Henderson do Liverpool, basicamente fechados. O QC, o Lobotka, QC do Barça, o Lobotka do Napoli, tem propostas, mas esses dois têm mercado europeu em boas equipes, né? E aí você passa a ter Mahrez, Arrascaeta, Saúl, Fofana, Zaha, que tinha sido disputado inclusive pelo Paris Saint-Germain, Rafinha, Mahrez, Moussa Dembélé e Ziyech. Você tem todos esses jogadores com possibilidade de ida para o mercado árabe já nessa janela. E assim, alguns muito avançados. O Dembélé está muito avançado, o Fofana está muito avançado, o Ziyech foi reprovado em exame médico, mas assim, acredito eu que tendo a aprovação em exame médico ele passaria, né, ele seria contratado. O Mahrez dizem que quer ir para o mercado árabe, né, estaria forçando o City a aceitar a proposta. Você tem o Fofana, eu falei que está quase tudo certo, o Henderson quase tudo certo, o Fabinho quase tudo certo. Então assim, você tem muitos jogadores caminhando para lá. Então você chega num terceiro ponto, que é o ponto de encerramento do que a gente vai fazer dessa organização e responder a pergunta do porquê que esse mercado virou tão especial. Porque você vai ter nesse mercado europeu, comparado ao mercado árabe, restrições que o árabe não tem. Então, primeiro, você tem uma restrição de verba da UEFA. Então, a restrição de verba da UEFA foi construída da seguinte maneira. Eu tenho clubes da Europa que são muito acima dos outros
E tem um conjunto de clubes que estão se endividando para tentar chegar lá. Então eu passo a ter projetos Málagas da vida, pego os conjuntos de equipes que foram lá, Deportivo La Coruña, outras equipes que chegam no teto, começam a colocar mais dinheiro do que tem em caixa e aí eu quebro enquanto equipe. Né? Eu preciso sempre de um investidor de fora. Então eu tenho um conjunto de restrições da UEFA, eu tenho um conjunto de restrições nacionais que eu preciso cumprir e com isso eu passo a ter, de forma muito clara, salários mais altos concentrados nas principais estrelas da minha equipe, com salários menores para os outros, e também uma baixa capacidade de investimento. Iago do céu, mas você está falando que a Europa tem uma baixa capacidade de investimento, meu clube não contratou ninguém nessa janela. Não é isso. Comparado ao mercado árabe com o europeu, a capacidade de investimento do europeu é baixa. Porque como você tem que cumprir as regras e as restrições, você não tem como competir. Você pode competir, por exemplo, em ofertar um projeto interessante para o Kanté. Então vai lá o Arsenal oferece um projeto interessante para o Kanté. O Kanté vai ganhar 5, 6 vezes mais do que ele vai ganhar na Europa, na Arábia. Então assim, em termos financeiros, essas equipes não conseguem competir. E esse é o grande ponto. Então você tem uma baixa capacidade de investimento que você tem que colocar tudo de acordo com o que você ganha, de fato, né? Então você pode olhar, por exemplo, agora o desespero do Chelsea para vender jogador, inclusive jogadores que foram para a Arábia. O desespero do United para vender jogadores justamente para conseguir inscrever outros jogadores. A própria saída do De Gea, por exemplo, por questões financeiras. Você tem aí também outras equipes tendo que vender para poder contratar, inclusive o próprio Paris Saint-Germain. Então assim, você tem um cenário onde você tem uma capacidade mais baixa de investimento comparado ao mercado árabe, e aí na Arábia você não vai ter restrição, porque ela não encaixa na UEFA e também não encaixa numa restrição nacional. Você tem altos salários para todos, então toda aquela faixa salarial que a gente falava vai elevar. Tá? Então jogadores intermediários da Europa viram jogadores com salário muito alto na Arábia. E isso é preocupante, porque você tem menos equipes, você pode rechear mais essas equipes, e os jogadores intermediários da Europa são aqueles que colocam os clubes de fato brigando por alguma coisa. Você não tem jogadores extra classe toda hora. E aí você tem a possibilidade de compra por preço elevado. Então assim, se eu não tenho limite financeiro, eu consigo colocar uma verba muito maior do que aquele jogador valeria. Então se o Barcelona vai pagar 18 milhões no Brozovic, o Sheik árabe tem condições de pagar 25. Ah, mas o Barcelona também poderia pagar 25. Mas para pagar 25 ele vai ter que vender um jogador. O Sheik árabe pagar 25 ele não precisa fazer nada, ele só aumenta a proposta. Então fecha a conta. Qual é o grande diferencial da Europa ainda? E é uma tendência. O diferencial da Europa ainda é, e sempre vai ser, a marca. Ou seja, você tem um clube como Real Madrid, como Barcelona, como o Chelsea agora está ficando famoso, o City está ficando famoso, o United é um clube de ponto, o Arsenal, o Liverpool. Então você tem grandes clubes, o Milan, Juventus, Inter na Itália, você tem grandes clubes que muita gente sonhou em vestir a camisa desses grandes clubes. Mas a partir do momento em que você entende que você não irá vestir a camisa desses grandes clubes, ou que você não será importante dentro desses grandes clubes, por vezes compensa ir para a Arábia. E aí talvez, fazendo uma leitura de mercado para o futuro, possam ocorrer duas coisas. Uma, ou o mercado árabe quebra, que acho muito difícil, tá? É um projeto muito consolidado financeiramente falando, mas ou ele quebra e aí todo mundo volta a preços equivalentes ao que vão estar na Europa, ou acontece um enxugamento das principais ligas. O que eu estou falando com enxugamento? Você tem um fluxo de jogadores médios indo para a Arábia ganhar fortuna, e você tem grandes jogadores concentrados em grandes clubes. Então você passa a ter um grande Real Madrid, um grande Barcelona, talvez um grande Atlético de Madrid, um terceiro clube da Espanha, você passa a ter os 6 grupos
da Premier concentrados entre eles, você passa a ter o alemão concentrado entre um ou dois, e aí o desnível entre as equipes na Europa vai aumentar, porque os principais jogadores vão sonhar em vestir as principais camisas ou ganhar mais fora na Arábia. E aí você quebra um mercado para muita gente pequena, e aí é uma tendência muito grande de você ter rupturas em pequenos clubes. Então assim, não imagine que esse mercado vai quebrar o Real Madrid, mas é muito provável que esse mercado, tirando alguns jogadores do Real Madrid tem que recorrer a jogadores do Celta de Vigo na base ou próximo ali, como o Gabi Veiga, por exemplo, e aí o Celta de Vigo caia de produção. Entendeu? Não sobra para o cara da ponta, sobra para o de baixo. E isso é muito ruim para o futebol europeu, muito bom para o futebol árabe, e cada um que lute pelo seu, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima!